José fez de maneira maravilhosa. José fez de maneira perfeita, não deixando, cumpriu todo a sua parte, cumpriu tudo aquilo que lhe cabia fazer para Deus. José cumpriu perfeitamente, profundamente. Queridos, agora vamos olhar aqui os últimos versículos do 38. Aliás, vamos ver aqui do 40 que diz: Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Olha que responsabilidade José recebeu. Queridos, este versículo nos mostra o quão poderoso foi a autoridade que o Espírito Santo exerceu sobre a vida de José. E através da vida de José, o Espírito Santo exerceu grande poder no Egito. Olha aqui o que Faraó diz para José: Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. O Espírito Santo comandou, governou o povo de Israel através de José durante todo aquele processo até que o povo de Israel saiu do Egito. Quando foi isto? Até depois da morte de José, o Espírito Santo comandou com o Egito. Olha que maravilha. O 41 diz: Disse mais para José: Vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Olha só que poder enorme. Vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Queridos, não é para pouca coisa que o Espírito Santo quer nos usar para Ele mesmo fazer a obra dele através de nós. O 42 diz: E tirou o Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e o pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamava diante dele: Ajoelhai, porque o pôs sobre toda a terra do Egito. O Faraó deu a José, queridos, plenos poderes, ou seja, Faraó mesmo entregou nas mãos do Espírito Santo. Deus mesmo fez a sua obra, Deus mesmo assumiu e comandou o povo de Israel, o povo do Egito naquele tempo, queridos, enquanto Deus colocava em prática o seu plano. E agora, queridos, uma pergunta que nós fazemos, estamos prontos, uma pergunta que eu faço e nós devemos nos fazer, cada um de nós: eu estou pronto para receber de Deus o anel? Quando o Faraó colocou o anel no dedo de José, Faraó estava dando a José plenos poderes para José exercer aquela obra para Faraó, mas nada mais era do que Deus colocando no dedo de José o seu anel e dizendo: agora, José, a partir daqui eu comando o povo do Egito através de ti. Você está pronto, meu querido? Nós estamos prontos, meus queridos, para receber de Deus o anel que nos dá a capacidade de sermos usados por Deus, usados pelo Espírito Santo. Aquela obra na vida de José não era pouca coisa. Aquilo foi tremendo, foi absoluto, porque quando você segue esta leitura na história de José, foi tremendo o que aconteceu. Depois daquele momento em que Deus entrega nas mãos de José o povo de Israel. E aquilo nós vemos que nada mais era Deus assumindo através de José o comando daquele povo durante o plano de Deus durasse no meio da terra do Egito. E aqui, depois deste acontecido em que Faraó colocou o anel no dedo de José, José passou a ser um líder respeitado, tal como Faraó. Faraó disse, fez subir, disse mais a Faraó José: Vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito.
E tirou o faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José e o fez vestir de veste de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E aqui o versículo 44 diz: e disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Que coisa tremenda, meus queridos. Faraó diz: eu sou, ele disse, o Faraó disse para José: eu sou o Faraó, mas o poder agora é teu. O poder agora é teu. Tu vais ser respeitado tal como Faraó. Ou seja, era Deus assumindo aquele povo enquanto durasse o seu projeto, o seu processo ali no povo de Faraó, ali em meio ao povo do Egito. Era Deus usando o povo do Egito para colocar o seu plano em prática. Aqui, o versículo 45 diz: e chamou o Faraó o nome de José Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. Queridos, Zafenate Paneia quer dizer Salvador do mundo. Será, queridos, que era José o Salvador do mundo? O Salvador do mundo é Jesus. O Salvador do mundo é o Espírito Santo de Deus, que faz a obra de Jesus no meio de nós. Quem era? Era Jesus fazendo a sua obra lá dentro do Egito, através da vida de José. Queridos, não podemos nos estender muito porque já estamos no final do nosso pequeno vídeo. Nosso tempo é curto. Vamos orar a Deus agradecendo por este ensino que finalmente nós encerramos. E que esta palavra, querido, lhe seja um alerta, não seja um ensinamento apenas, mas um alerta. Lhe dizendo o quanto nós precisamos nos preparar. E para isso nós temos que correr para uma intimidade total e absoluta com Deus. Uma intimidade, queridos, que vai nos preparar para receber o Espírito Santo e assim nos capacitar para fazer a sua obra, queridos, nestes últimos dias. Porque assim como chegou a vez de José naquele tempo, agora chegou a nossa vez. E tal como José, nós temos que estar espiritualmente preparados. Para isso, queridos, assim como José foi fechado com Deus naquele cárcere, enquanto Deus lhe preparava, queridos, que nós nos fechemos com Deus na intimidade, nos entregando corpo, alma e espírito, para que Deus nos prepare para nos usar tão grandemente, tão poderosamente, espiritualmente neste tempo, queridos, em que Deus prepara a sua igreja para o arrebatamento, porque nós estamos vivendo, queridos, o início do grande avivamento espiritual, que vai preparar a igreja para subir com Jesus para o céu. Aleluia! E este mundo ficará, queridos, dentro da grande tribulação, que vai preparar o mundo para receber a Jerusalém espiritual descida do céu, queridos. E assim nós voltaremos do céu para morar com Jesus eternamente. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó meu Pai, muito obrigada, meu Pai, pela conclusão deste estudo. Papai querido, a tua palavra foi colocada, foi semeada, meu Pai Santo, agora é contigo. Fazer chegar ao coração daquele que tu quiser alcançar. E assim, papai, trabalhar, meu Pai, em cada um coração segundo a tua vontade. Muito obrigada, ó Deus, por tudo, meu Pai amado. Jesus querido, muito obrigada pelo término deste ensinamento, em que tu falaste tão profundamente conosco. Jesus Santo, faz a tua obra nas nossas vidas. Espírito Santo, muito obrigada por tudo. Espírito Santo, neste momento eu quero colocar nas tuas mãos cada uma pessoa que ouvir
e ver, Espírito Santo, ouvir deste ensinamento, Espírito Santo, que seja alcançado por ti, que seja alcançado de maneira profunda. Ó Espírito Santo, apronto de correr para os teus braços de maneira decisiva, se entregando a ti completamente, corpo, alma e espírito, a fim de que seja preparado profundamente para ser usado por ti, nestes últimos dias em que cabe a nós fazermos, Espírito Santo, a obra dos últimos dias, que vai preparar a igreja para subir e o mundo para ficar. Ó Espírito Santo de Deus, faz a tua obra através de cada um de nós, nos alcança profundamente, Espírito Santo. Estamos aqui fazendo a nossa parte. Tudo é teu, tudo é contigo, Espírito Santo. Este canal é teu e tu vai fazendo a tua obra conforme o teu querer, porque esta obra é espiritual, não é material. É teu interesse alcançar o coração daquele que tu quiser escolher e chamar para fazer a tua obra, e não é pouca gente. Espírito Santo, muito obrigada. Abençoa cada um que precisa ser abençoado, cura cada um que precisa de cura, liberta cada um que precisar de libertação, abençoa financeiramente. Espírito Santo, vai desamarrando, Espírito Santo, no âmbito espiritual, todo aquele que porventura estiver amarrado por algum laço do inimigo, lança por terra. Espírito Santo, vai libertando, vai, Espírito Santo, buscando, vai, Espírito Santo, arrebanhando todo aquele que tu quiseres usar para a tua grande obra. E assim, Espírito Santo, cura, batiza, liberta, abençoa, livra de todo mal. Espírito Santo, eu quero pedir aqui, Espírito Santo, por aqueles rapazes que foram, Espírito Santo, deixa eu lembrar a palavra, eles foram sequestrados para aquele lugar. Espírito Santo, eles estão presos, Espírito Santo, precisando do teu socorro. Liberta aqueles rapazes, liberta cada um que está preso materialmente naquele lugar. Põe embaixo, Espírito Santo, todo aquele mal que foi feito ali, todo aquele lugar que foi preparado pelo maligno para prender pessoas, para levar as pessoas, Espírito Santo, à destruição. Espírito Santo, liberta. Espírito Santo, lança por terra. Espírito Santo, acode aquelas pessoas, socorre, tira das mãos do adversário, devolve as suas famílias. Espírito Santo, ouve o clamor, queridos, daquele que tem pedido por aquelas famílias. Ouve, Espírito Santo, liberta aquele